Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem aí? Boa noite, professor. Tudo bem? Então, tá bom. Bom, nós vamos terminar a aula de remuneração e nós começamos na outra semana e nós faltou só um pouquinho para acabar. Aí a gente já fecha para. Deixa eu pôr desde o começo. Bom, então, vocês estão vendo o slide? Estamos sim. Tá, então na aula passada, da semana passada, nós começamos a falar sobre remuneração, que remuneração é formada pelo três componentes, né? A remuneração básica, os incentivos e os benefícios. Então, a remuneração básica é o salário, que está dentro do contrato, dentro do acordo. Os incentivos, que são gratificações, bonificações, participação no lucro, etc. E os benefícios, seguro de vida, refeição, convênio, etc. E aí, então, a gente definiu, né, o que é cada um deles. Então, remuneração é o que abrange todos os aspectos. Salário é só o valor dentro do contrato, né, só o dinheiro que é combinado. O salário nominal é aquele valor que está no contrato de trabalho. O salário real é o valor que mostra a capacidade de compra, né, o poder aquisitivo. O reajuste salarial é quando tem uma recomposição do salário pelas perdas da inflação e o aumento salarial quando tem um aumento real do salário. Então, os salários podem ser por tempo, né, mensalista, diarista, horista, pode ser por resultado, né, então atingiu certa meta, tem o salário, a comissão, a porcentagem, pode ser por tarefa, que é onde a pessoa desenvolve uma certa tarefa, uma certa meta, e recebe o valor sem considerar o tempo. Então, tem as vantagens e desvantagens da remuneração fixa, né? Remuneração variável. Então, os dois tipos têm vantagens e desvantagens. Os benefícios, então, são aqueles componentes da remuneração que não são financeiros, né, mas que são para alguma compensação, então, plano de saúde, cesta básica, estacionamento, etc. Benefícios, né, que são monetários, assistenciais, grêmios, atividade esportiva, transporte, refeitório, etc. E aí os sistemas de remuneração, como que eles são feitos pelas organizações, né, pelas empresas, então sempre tem a dicotomia, né, entre uma ação mais conservadora e uma ação mais abrangente. Então, a empresa tem que ponderar esses aspectos, né? Então, se ela quer manter um equilíbrio dentro da organização ou se ela quer manter o equilíbrio diante do mercado. Se ela opta em manter somente remuneração fixa ou remuneração variável. Se esse sistema de remuneração ele vai pelo desempenho ou ele vai somente pela experiência, pelo tempo de casa. Se a remuneração é pelo cargo ou se é pelas competências e assim por diante, né? Quais ações que a empresa adota para montar o seu sistema de remuneração. Então, aí tem que ter, ela define, né, uma estrutura salarial baseada nos cargos e salários, visando, então, o equilíbrio interno dentro da empresa e o equilíbrio externo, junto no mercado. Dentro da empresa, para manter esse equilíbrio interno, então, a empresa faz avaliação de cargos, né, analisa cada tipo de cargo, classifica esses cargos e aí desenvolve a forma de remuneração para cada tipo de cargo. E o equilíbrio externo é de acordo com uma pesquisa salarial no mercado. Então, vai comparar os vários cargos que a empresa tem com de outras empresas. Podem ser os concorrentes, ou pode ser também empresas que não são concorrentes, mas que têm os mesmos tipos de cargos ou cargos parecidos. Já viu? Como se avalia o cargo, né? Então, baseado no cargo, baseado na competência. E aí, alguns métodos de avaliação de cargo.
Então, os métodos de comparação são os métodos mais tradicionais, né? Então, faço uma comparação simples de um cargo com outro, ou uma comparação que não é quantitativa, através de escalonamentos, ou uma comparação que é quantitativa por fatores ou por pontos. Aí o primeiro método é de escalonamento simples, onde só define a comparação de um cargo com o outro, né? Então, define um limite inferior, um limite superior e compara o cargo entre si. Pronto. Tenho de categorias pré-determinadas, onde eu classifico os cargos, né, em não qualificados, qualificados, especializados, e aí eu faço a comparação entre esses tipos de cargos. Então, eu comparo todos os cargos não qualificados entre si, os qualificados entre si e os especializados entre si. Eu faço essa separação entre eles para fazer essa avaliação. O terceiro método é por fatores, onde eu considero alguns fatores, cargos de referência, pesos salariais, escalas de comparação. Então, eu tenho alguns requisitos, né? Então, eu defino quais são os requisitos de um cargo para poder fazer essas comparações. E aí, baseado nos requisitos, eu atribuo valores para cada tipo de cargo que eu tenho na empresa. Então, aqui tem um exemplo: soldador, motorista de empilhadeira. O valor menor é que é um peso que não tem muita importância, não é muito exigido, e valores maiores que é muito exigido. Então, eu pontuo, graduo cada requisito do cargo e faço essa ponderação para cada cargo, e depois eu atribuo esses valores a valores monetários e chego na forma de remuneração de cada cargo. Bom, e aí, então, continuando onde a gente parou, o quarto método é um método de avaliação de cargo por pontuação. Ele é bem parecido com o método anterior de escalonamento, onde eu uso as mesmas especificações, né? Eu crio sistemas, eu crio requisitos, fatores para cada tipo de cargo, e aí, dentro de cada um, eu atribuo uma pontuação, né? E faço essa classificação. Então, por exemplo, eu uso requisitos mentais, requisitos físicos, responsabilidades, condições de trabalho. Então, dentro dos requisitos mentais, eu vou determinar quais são as habilidades mentais que são requeridas para aquele cargo, qual é a instrução necessária, qual é a experiência, né, anterior necessária, tipos de iniciativa, tipos de aptidões, etc. Tá? E assim para cada tipo desses fatores. Então, pegando um exemplo de requisitos mentais, eu vou pegar a instrução necessária. Eu faço uma tabela onde eu coloco graus diferenciados, né, de instrução, e para cada tipo de grau, desses graus, eu atribuo pontuações. E aí, depois, cada cargo vai ser baseado, então, em um desses graus. Né? Então, por exemplo, no fator instrução, eu coloco graus, então, A, B, C, D, E, e a pontuação menor no mais baixo até chegar no mais alto. Né? Então, o que é o grau A? O cargo requer que o ocupante saiba ler e escrever. Tá? Então, a faixa mais baixa dentro desse fator é que ele saiba só ler e escrever. E aí, se o cargo o cargo precisa ter uma pessoa que só tenha esse nível de instrução, então ele recebe 15 pontos, ele é atribuído como 15 pontos. E aí depois, conforme vai subindo a instrução, vai mudando os graus desse cargo e vai mudando a pontuação, tá? E aí eu faço essa tabela para todos os níveis. Então, todos esses requisitos mentais, eu classifico eles de acordo com graus e com pontuações. Então, quais são as habilidades mentais necessárias? Qual é a experiência anterior necessária? E eu vou definindo, a empresa vai definindo esses valores. E depois que fez isso, então eu acabo tendo uma tabela completa com todos os requisitos, e aí eles são classificados de acordo com os graus, do menor até o maior, até o máximo, e pelos fatores.
Então, eu tenho uma tabela onde eu mostro as várias categorias de cargos que eu tenho dentro da empresa. E aí, quais são as exigências para cada tipo de cargo. Então, aí eu consigo definir então, as exigências para os cargos e o valor salarial. Então, por exemplo, um cargo de auxiliar júnior, ele tem que ter um nível de instrução B30. Então, eu vou aqui na tabela que eu tinha feito e eu vejo que o grau B30, né, 30 pontos, é um cargo que requer nível de instrução correspondente ao curso primário. Então, esse cargo de auxiliar júnior vai requerer uma instrução B, grau B, que é nível primário. Então, ele tem 30 pontos. Tá? E assim também é com experiência. Experiência A. Né? Tem uma discriminação lá, o que é essa experiência A. Iniciativa A. E aí, no final, soma-se todos os requisitos, né? Aqui só tem 3, mas são vários requisitos que podem ter, de acordo com aqueles fatores, e aí soma-se os pontos, e aí chega nesse total, 181 nesse caso, e quando o cargo tem esse total de pontos, então a remuneração fica nesse valor de salário, né? E aí também coloca-se depois os benefícios e os outros componentes da remuneração. Então, é uma forma de definir critérios para cada cargo, para o atingimento de cada cargo, né, os fatores que são necessários e cada nível salarial que é exigido. Bom, e aí existem métodos que são mais atuais, né, mais modernos, e são baseados nas competências. Então, os principais tipos de avaliação, não se avalia mais a remuneração somente pelo cargo, pela discriminação do cargo, pelos componentes do cargo, como é feito naqueles métodos tradicionais, né? De apenas comparar cargo com cargo, ou de apenas comparar critérios de um cargo com outro cargo, ou critérios dentro do mesmo cargo, né? Como instrução, experiência. Então, não se faz essa avaliação, mas faz-se apenas uma avaliação medindo as competências daquele cargo. E aí, de acordo com a quantidade de competências, né, cargos que exigem maior número de competências, eles acabam tendo valores de remuneração maiores e outros que têm menos competências, valores menores. Então, eu posso fazer um mapeamento das competências organizacionais, das competências departamentais, né, ou funcionais, então são relacionados com a função, um mapeamento de competências gerenciais, então o nível que cada cargo desempenha em aspectos gerenciais, em aspectos humanos, e de competências individuais, competências que cada indivíduo possui no tocante à função ou no tocante a outros aspectos, como trabalho em equipe, bom relacionamento interpessoal, é, comportamento sob pressão, etc. Tá? Então, eu analiso competências de cada indivíduo que faz parte do cargo. É isso. Ficou alguma dúvida, pessoal? É só esse restinho que tinha para a gente terminar esse assunto, né? Então, finalizamos. Alguma pergunta dessa relacionados à remuneração? Está certo, tudo certo, professor. Então, beleza. Bom, então nós encerramos. Quinta-feira é a avaliação, né? Dia 1º. Eu já passei para vocês. Vou colocar aqui no chat. Então, dia 1º, avaliação. E aí a gente vai cair recrutamento e seleção e remuneração, tá? Passei para vocês hoje no grupo para vocês lerem o livro, porque os slides estão bem superficiais. Então eu sugiro que vocês deem uma estudada pelo livro de pessoas que eu coloquei lá no Moodle. Então, vou escrever aqui. Esse é o capítulo 4 e 5.
é recrutamento e seleção, e o 9, que é remuneração. Tá? Então, deem uma lida no livro, que o livro é mais abrangente, tem uns conceitos mais explanados do que o slide. O slide ficou muito, assim, para usar na aula mesmo, né? Não dá uma base boa para fazer prova, tá? Eu acho que pelo slide vocês têm uma ideia geral, pelo livro dá uma ideia mais detalhada dessa matéria. E aí, então, a gente faz a avaliação na quinta desses 2 assuntos. E aí vai ficar faltando só... vai faltar só um tópico que nós vamos tratar semana que vem, que é sobre segurança, saúde e segurança. A gente não vai ter muito tempo, porque eu vou fazer a avaliação 3, eu vou antecipar uma semana, vou fazer a avaliação 3 no dia 15. Tá? Então, a avaliação 3 vai ser no dia 15, porque eu tenho que finalizar até o dia 27. Então, se eu fizer a avaliação no dia 22, fica muito apertado. Então, eu vou fazer no dia 15, aí já encerra. Aí você já tem os trabalhos para encerrar também nesse mesmo tempo. E aí eu uso a semana do dia 20 para me corrigir isso aí tudo e fazer as notas, tudo, e a gente encerra. Beleza? Quarta-feira, como é a aula das 6h20, então eu vou deixar de plantão de dúvidas, tá? Não vou entrar com esse assunto. Eu vou deixar para a semana que vem para abordar esse assunto de segurança. Aí a aula de segunda e a aula de quinta, que é dia 5 e dia 8. Dá para a gente falar sobre os aspectos de saúde e segurança. E aí a gente faz a prova 3 sobre isso somente. É só uma matéria. E aí a gente liquida. Combinado, pessoal? Combinado, professor. Tá, então a aula de quarta fica de plantão e na quinta a gente faz a prova, tá? A prova não muda, no mesmo esquema da outra. Vocês entram no horário da aula, que é 9 horas, né? Então, das 9 às 10h40, naquele mesmo sistema, tranquilo de fazer. Prova baba, porque é tudo prova fácil mesmo, então é tranquilo. Tá bom? Bom, gente, então é isso. Obrigado, boa noite para vocês e até quarta. Boa noite, professor. Até. Boa noite, professor. Até. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Aline.